Estou com o advogado Lucas Leite, que é especialista em direito civil, e o advogado criminalista José Siqueira Filho. Vamos agora começar por quem? Quem é que vai dizer se vai ter cadeia ou não vai? Ratinho disse que ninguém vai para cadeia. Cardinô, eu acredito que Ratinho está no caminho certo, porque a gente está vendo com esse escândalo todo, esse desvio que ultrapassa no dobro a questão da Lava Jato, não é? E não vi ninguém ser preso até agora. Não é tem, um absurdo. não é impressionante, né? Porque o pessoal pensou que que os 6, né, que foram afastados, eles foram presos, incluindo o agente da Polícia Federal, que tinha $200 mil. Que ainda tem um cara, o agente, que ele era do aeroporto e ele dava passagem livre para os bandidos do INSS, os lobistas, vamos dizer assim, passarem por dentro para pegar jatinho. E o desvio foi tão escancarado, Cardinô, porque saía da conta do pobre do aposentado para a conta, não é, da instituição, dessa conta para a conta das pessoas que compravam Porsche, que viviam viajando, esbanjando, e ninguém ter sido preso até agora, ninguém ter se indignado com uma situação dessa, eu acho um absurdo, né? E acredito até que Ratinho dê uma opinião certa. Eu acredito que ninguém vai ser preso, infelizmente. Até mesmo porque o próprio filho do ministro da Justiça. Não é, teria, de alguma forma, uma participação. Então... Olha, a Justiça, é claro, botou esse sigilo, que o pessoal perguntou como é que nem o Lula sabia. Não pode saber, porque essa operação estava embaixo, né? Aí quando a controladoria informada estava na PF, que tem que ser um órgão institucional de Estado, não pode ser um órgão ligado a partido político. Então, na hora que começou a operação, o Lula foi informado. Quando o pipoco começou, as notas da CGU, da PF, né, quando o pipoco começou, aí o Lula mandou o Lewandowski para a entrevista. E o Lupe constrangeu todo mundo, porque ele metido na porcaria toda, porque ele era um ministro, não é possível que ele não sabia, né? Ninguém é idiota aqui, né? E ele na entrevista coletiva, até os jornalistas da Globo, falando, tá constrangendo, o cara pega, vai para entrevista, ele investigado, o pessoal da Polícia Federal falando, o ministro da Justiça, o filho dele com 2 entidades, pô. Exato, isso é preocupante, né? E a gente vê até o próprio Supremo Tribunal Federal, não tomar nenhum tipo de atitude diante de uma roubalheira desse porte. Virou piada até no portal UOL. O Lula troca 6... Eu estou dizendo o seguinte, na realidade o Lula botou um cara que também deve estar sendo investigado. Tem que estar sendo investigado porque, no mínimo, ele é um elemento da confiança do então presidente do INSS. Então tem que estar sendo investigado. E aí, Lucas? Carnô, o que a gente vê, na verdade, nesse caso, é a certeza da impunidade que vive no nosso país. Então, eu concordo aí com o doutor Siqueira que é muito pouco provável que alguém seja preso nesse caso, porque a gente está falando de pessoas muito poderosas. E você tem a escalada desses fatos. As trocas basicamente parecem como meramente uma cortina de fumaça. Você vê aí notícias de que Gleisi Hoffmann estaria atuando para a retirada de assinaturas que impediriam a instalação de uma CPI ou uma CPMI. Já foi adiada. O pessoal meio da oposição, entendeu? É muita pressão, porque é muito bandido. E chegando no mercado financeiro, nessa parte dos consignados, é que aí você de fato vai ter o boom. Eu, lá no escritório, como a gente atua nessa parte civil, eu tenho, acho que uma dezena de casos de clientes antigos, não era antes, foi agora, depois estourou não, mas anteriores. Anterior já. Tinham empréstimos de pessoas talvez um pouco mais esclarecidas, que percebiam que estava ali na conta sendo debitado, empréstimo consignado, e em nenhum processo que a gente atua lá no escritório, a maioria já encerrou, mas existem alguns ativos, o banco conseguiu comprovar a autorização daqueles casos. Tem casos, por exemplo, a senhora mora aqui em Recife e a financeira que efetivou o empréstimo dela é numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E aí, quando você pede a foto, por exemplo, o banco vai juntar a foto que foi utilizada para a concessão do empréstimo, é uma foto de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver.
e não está segurando RG, não está segurando nada. Então, assim, é uma fraude que vem acontecendo já há vários anos e existem muitas pessoas lesadas. O problema é que, como quase tudo no Brasil, a gente acredita que não vai dar em nada. Tem um bocado de político metido por trás disso aí, por trás das entidades, muito. Né? A gente, toda hora, como eu disse, surge aqui. Você acha que vai alguém para a cadeia? Né? E quem seria o juiz para tomar conta disso? Né? Porque é o seguinte, o Lupe, ex-ministro, então, pela nova regra do Supremo, tem que ir para o Supremo. O Volney Queiroz é ministro, tem que ir para o Supremo. O ministro do Trabalho, que agora entrou na Berlim, é ministro, então tem que ir para o Supremo. Se começarem a acusar o Lula, é presidente, também foram, tem que ir para o Supremo. Cardenal, inclusive eu já tenho batido nessa tecla que o Supremo Tribunal Federal aqui, na forma como tem se apresentado, ele está sem freio algum, Cardenal. Ele faz o que quiser, é a última palavra, ninguém pode contestar. Então, esse tipo de procedimento, né, mudou agora recentemente para a legislação para poder ficar com a competência em relação ao problema da tentativa do golpe. Né? E agora, por conta dessa mudança, todos esses processos do INSS, eles vão ficar sob a competência do Supremo Tribunal Federal. No Superchat aqui, o França, já está falando inglês, França? Aqui, ó, of the king, the power, the best. Ignoplégico, pergunta ele. Ignoplégico, né? O Ribeiro, Superchat. Não precisa ter uma bola de cristal para saber que quem está no comando desse país é o crime organizado. Dito isso, como esperar que haja justiça e prisões dos ladrões dos velhinhos, Cardenal? Não dá, diz o Ribeiro aqui. Também, tanque de guerra maromba. Esse aqui é bom, viu? Tanque de guerra maromba, o perfil dele aqui no Superchat. Claro que ninguém vai ser preso. Criminoso aqui usa batom e picha estátua. Ainda bem que não usa o batom. Só manteiga de cacau. Ô, barombeiro. Só um comentário, Cardenal, em cima do que colocou aí o ouvinte, né? Olha, no crime de corrupção passiva ou ativa, a pena varia de 2 a 12 anos. Então, essa roubalheira imensa que aconteceu, né? Se tiver um servidor público, que deve ter, participando, a pena máxima que ele pode pegar, e é impossível pegar a pena máxima, é 12 anos. Ou seja, ele vai pegar menos do que a Débora. Pois é. Do batom do Perdeu Mané. Ela é mais perigosa. Por isso que eu digo que o povo brasileiro é mané, que ainda acredita nessa porcaria, entendeu? Exatamente. E assim, Cardo, esse cenário que o doutor Siqueira falou aqui, que é um cenário verdadeiro, ele é uma construção que contou com a omissão de vários órgãos, inclusive a nossa entidade de classe, a OAB. Enquanto, por anos, advogados ficaram impedidos de acessar os autos, impedidos de exercer ampla defesa de seus clientes, mas era do lado de lá, digamos assim, estava fora das cercanias de quem comandava a ordem, não houve nenhuma manifestação da OAB. Só que você cria o monstro, você alimenta, e pau que dá em Chico acaba dando em Francisco em outro momento. Então agora nós temos advogados impedidos de participar de julgamentos com os seus celulares. Os celulares de advogados sendo lacrados, quando a lei diz que o advogado... Só não impediu agora, depois que a OAB foi em cima. Exato, mas foi tarde, né? O Zanin pegou e tirou, né? Agora, a lei garante que a gente pode filmar qualquer audiência, independentemente de autorização do juiz. Não vou nem dizer isso. O celular hoje é um instrumento. Você bota o bloco de notas, você consulta o Código de Processo Penal, você consulta o que você escreveu para falar com o juiz. Então é uma esculhambação. E aí depois que a roda girou, foi que a ordem decidiu agir. Mas aí o monstro já tá grande demais pra gente. O pessoal tá muito com o rabo preso, não tá não, mano?